Sen abimi bir daha yalnız bırakma. Çok çekilmez oluyor vallahi, acı bize. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Orhun liga para Hira e enquanto ele vai contar toda a verdade, o telefone de Orhun toca. Quando Orhun vai ao telefone, ele vê a mensagem de seu homem de que você precisa saber que é muito importante. Olá para a Eritreia, o homem de Orhun, Saadet. Ele disse que não foi, mas disse que tirou uma foto de Saadet lá. Orhun diz que quer ver aquela foto imediatamente. Hira estava esperando por ele também. Orhun para de contar a verdade a Hira e mostra sua pulseira quebrada e diz que você pode consertá-la. Hira diz que vou consertar. Orhun e Hira também desceram. Naquela época, Afif Pasha quer mostrar a Saadet a adaga deixada por seu avô. Orhun diz que a adaga está no cofre, vou mostrar a ele e o leva para seu quarto. Ao mostrar a adaga, Orhun diz a Saadet, você nunca esteve na Eritreia, não é? Quando Saadet diz que não, eu não fui, Orhun pega o telefone e mostra a foto de Saadet tirada na Eritreia. Enquanto isso acontecia entre Orhun e Saadet, Afif e Hira ficaram sozinhos no salão. Afif diz a Hira que se você é sobrinho de Saadet, não pense que minha atitude em relação a você vai mudar, você ainda é um escravo aos meus olhos. Naquela época, Saadet disse a Orhun, sim, eu fui lá e não conto a ninguém porque briguei com meu irmão quando fui lá. Ele diz que saí de lá ressentido e depois aconteceu esse acidente. Saadet chora ao contar isso. Orhun pede desculpas por lembrá-lo sobre esta situação. Não se sabe se Orhun acreditou nisso, mas ele não vai desistir desse negócio. Orhun e Saadet chegaram ao salão. Olhando para Saadet e Afif, ela diz, é muito tarde, eu vou agora, se você me der licença, vou levar Hira comigo para dormir esta noite na casa onde seu pai cresceu. Hira não pode dizer nada sobre esta situação. Orhun entende que Hira quer ir e, claro, diz que Hira pode ficar com você esta noite. Hira vai para seu quarto preparar suas coisas e depois de um tempo Orhun vem até ela. Não sei como agradecer a Hira Orhun, ele diz a você. Orhun diz, aconteceu alguma coisa com minha mãe? Hira diz que não, nada aconteceu. Orhun diz que se acontecer alguma coisa à noite, é só ligar que mandarei um carro imediatamente. Afif e Saadet esperam Hira lá fora. Narsa abraça Hira imediatamente e diz a ela para se cuidar. Então Saadet diz para Hira, vamos, minha filha, diga adeus ao seu marido. Orhun beija Hira nas bochechas naquele momento. Hira tem muita vergonha dessa situação. Embora Orhun também estivesse um pouco envergonhado porque beijou Hira pela primeira vez. Quando Hira sai, Orhun vai para o escritório. Ele está em um pequeno espaço porque está separado de Hira. Ele quer trabalhar para se distrair, mas pensa constantemente em Hira. Enquanto isso, Gilnur traz café para Orhun. Orhun sonha que Hira está trazendo café. Ele toma um gole do café e manda o café de volta ao ver que não é como Hira fez. Gilnur traz o café novamente. Orhun toma um gole do café, mas desta vez manda de volta dizendo que tem menos café. Na verdade, a questão não está no café, mas no café que Hira faz. Depois, Orhun liga para Hira e diz, você não contou a Gilnur como ela bebia café? Na verdade, Hira diz que o tamanho era certo, mas ela diz. Orhun diz que não gosto, não vou tomar café. Em seguida, eles desligam o telefone. Na verdade, Orhun já sente falta de Hira. Enquanto isso, Perihan e Eda fazem planos sobre Orhun. Eda quer levar Orhun para sair à noite, aproveitando que Hira não está em casa esta noite.
Vamos ver se Orhun aceitará isso. Enquanto Orhun está olhando seu trabalho no escritório, Eda vem até ele e diz: se você está um pouco aliviado, vamos jantar fora. Orhun diz que não estou com fome. Eda continua insistindo, mas Orhun só pensa em Hira. Eda percebe que não consegue convencer Orhun e diz que voltarei para obter a resposta e sai de seu quarto. Orhun vai para seu quarto dormir. Mas quando ele entra em seu quarto, ele sonha com Hira novamente. É como se Hira o estivesse servindo no quarto, dormindo e vagando por dentro. Orhun se apaixonou muito por Hira. Espero que ele confesse isso a si mesmo o mais rápido possível. Então ele vai para a sala de estudo para trabalhar. Enquanto está sentado à mesa, a campainha toca. Orhun diz que eu disse que não estou com fome sem olhar para a porta. Ao levantar a cabeça, vê Hira com um café na mão e sorri. Hira diz: quando você não gosta de café, eu queria vir e fazer eu mesmo. No momento em que Hira está prestes a sair, Orhun pergunta como era a casa onde seu pai cresceu para falar com ela. Hira está mais do que disposta a conversar com Orhun e se senta ali mesmo. E eles começam a conversar. Merien e Kenan chegaram ao escritório com raiva. Kenan ficou muito zangado com o que Merien disse. Kenan pede à aldeia que coloque as evidências que trouxe no arquivo de Hulk Bey, e fica muito zangado quando diz isso. Merien está realmente brincando com as configurações deste homem, agora eu acredito nisso. Naquela época, o irmão mais velho de Merak vem e grita com Merak por ter jantado com Kenan. Ótimo apenas descarta isso chamando-o de refeição. Seu irmão mais velho disse para si mesmo, dizendo que esse Kenan abrirá muitas coisas para nós. Naquela época, Assi trouxe Nefis para o escritório. Nefis dá metade dos corações que ela fez com Feriha para Merien e metade para Kenan. Depois de dar isso, ele diz que metade do meu coração é você e metade é minha mãe. Assi fica um pouco chateada com a situação e tira Nefis do escritório. Enquanto Nefis está saindo do escritório, ela diz a Kenan e Merien: não os perca, ok? Depois que Nefis se foi, Kenan olhou mal para Merien e continuou a trabalhar. Então vem o ótimo. Ele diz ao maravilhoso Kenan que você foi para a aldeia do meu tio. Kenan diz: venha sentar sem dizer nada. Kenan também diz que mandaram avisar, claro, porque você comprou a vila inteira. Que legal, olha só, Kenan fala que você tá falando sem saber de novo, vai ter que comprar comida para me desculpar de novo. Maria também ouve isso. Merien está muito chateada com esta situação. Ele dá uma olhada em Merien quando ele está indo bem. Merien olha para ele com olhos raivosos. Merien está muito zangada com esta situação. Mas Maria merecia. Blade sai do escritório, mas há alguém o observando. Seu irmão tinha um homem atrás dele. Kenan e Merien estão esperando o relatório de Hulk Bey no escritório. Ao perceber que é tarde, Kenan manda eles irem embora. Finalmente saiu o relatório. Os artigos pertencem a Hulk Bey. Kenan e Merien estão felizes por um tempo, mas o gelo entre eles ainda não derreteu. É por isso que Kenan diz vamos e sai do escritório. Eles vão na direção oposta da porta com Merien. Mas então um tiro é ouvido. Quando Merien olha para trás, Kenan foi baleado. Merien corre para ele imediatamente. Algo acontecerá com Kenan? Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!